Olá pessoal, então vamos continuar aí, né, com as questões. Assinale a opção correta, questão 10. Na representação gráfica do patrimônio, deve constar os grupos ativo circulante, ativo permanente, passivo circulante e patrimônio líquido. Nós vimos que não existe mais essa coisa de ativo permanente, né? Portanto, falso. Capital social é o mesmo que o capital aplicado pelos sócios na atividade da empresa. Não, né? Olha só, o capital aplicado, né? O capital social que nós vamos ter é uma parte da origem do capital aplicado. O capital aplicado que nós vamos ter, as aplicações, é o que nós vamos ter aqui aonde? No ativo. Ele está dizendo que capital social é o mesmo que capital aplicado pelos sócios na atividade empresarial. Falso. Falso. O capital próprio mais o capital de terceiros é o capital aplicado no patrimônio, né? Olha só, o capital próprio mais o capital de terceiros, ele está dizendo, olha que questão sacana, o capital próprio mais o capital de terceiro é o capital aplicado no patrimônio. Pessoal, olha só, é numericamente igual, né? Esse vai ser o valor do capital aplicado. Mas o que ele está me dizendo é que o capital próprio, que é o PL, mais o capital de terceiro, que é o quê? Que é o passivo elegível, né? Isso aqui são aplicações? Não. Isso aqui são o quê? Isso aqui são origens de recurso. Isso são origens de recurso, certo? O capital próprio mais o capital de terceiro é o aplicado no patrimônio, né? Isso são origens. Agora vai ser igual o valor das aplicações? Vai. Mas isso não é o capital aplicado, certo? O capital, isso é a origem do capital aplicado, vai ser isso aí, certo? O capital próprio mais o capital de terceiro é a origem do capital aplicado. Certo? Olha que questão sacana. Agora, claro que é numericamente igual esse valor, mas um é origem e o outro vai ser o quê? Aplicações. Portanto, falso. O valor dos bens, dos direitos e das obrigações é o valor, né, do patrimônio líquido da empresa. Falso, né? O patrimônio líquido é o valor dos bens mais os direitos menos as obrigações. Dá-se o nome de patrimônio bruto ao valor dos ativos aplicados na atividade empresarial. Isso é verdadeiro, né? Aquela figura lá do ativo, nós também chamamos o ativo de quê? De patrimônio bruto, certo? Patrimônio bruto, que é o valor, né? É o valor dos ativos aplicados aí na atividade empresarial. Isso está correto, né? Patrimônio bruto. Então, o patrimônio líquido é igual ao ativo menos o, né, passivo elegível. Na realidade, o PL, o patrimônio líquido, é igual ao patrimônio bruto menos o passivo exigível, certo? Então se liga nisso aí. O ativo é o patrimônio bruto da empresa, ou seja, são os bens e os direitos. Agora o patrimônio líquido a gente tem que abater o quê? As obrigações. Se liga, patrimônio bruto é a mesma coisa que ativo. Pronto, ativo total é o patrimônio bruto da empresa. Portanto, questão 10, alternativa correta, letra E. Ao longo, né, da existência de uma entidade, vários fatos podem acontecer e que refletem no patrimônio desta de forma positiva ou negativa. Em relação aos fatos contábeis e suas respectivas variações no patrimônio, julgue os itens que se seguem e marque a opção incorreta. A insubsistência passiva acontece quando algo que deixou de existir provoca efeito negativo no patrimônio da entidade. Vamos ver isso aqui, que isso gera às vezes uma dúvida tão grande, né? Olha só, né? Essa coisa de classificação de contas, pessoal, a gente tem que ficar esperto em relação... Grande coisa de contabilidade é ter uma conta e você saber se aquela conta é conta de ativo ou é conta de passivo, né? Grande coisa disso aí. Então se liga aí, uma dica muito importante para você saber em relação a receita e despesa. Tudo que você tiver que terminou em ativo ou ativa, terminou, ó, aqui ponto final, isso vai ser conta de receita. Tudo que você tiver que terminar em passivo ou passiva, isso vai ser conta de despesa, certo? Não é do ativo patrimonial, do passivo patrimonial, não, né? É alguma coisa, juros ativos, receita, aluguéis ativos, receita, tudo que terminou em ativo, não ativo patrimonial. Esse ativo ali quer dizer, entenda, uma coisa positiva,
juros ativos, juros positivos, aluguéis ativos, aluguéis positivos, certo? E esse passivo como sinônimo de coisa negativa, de despesa. Então tudo que terminou é passivo, passiva, isso é uma conta de despesa. Então vamos lá para ver se a gente, né, pega, tem essa conta aqui. Aluguel, ativo. É que conta isso aqui? Nem sei, mas Silvio falou, ó, não é do ativo patrimonial, não. Aluguel ativo, aluguel positivo, isso é conta de receita. Aí se eu tiver aqui aluguel passivo, né, isso é conta de quê? De despesa. Se é passivo, se é despesa, você não precisaria nem colocar, né? Só precisaria vir aluguel, já sabe que é despesa. Perfeito. Agora aluguel ativo. Esse aluguel, né, ativo que é conta de receita, ele pode ser recebido antecipadamente, ou pode acontecer o fato gerador e você não receber. Não pode? Pode. Então tem que terminar em ativo para ser receita. Porque se você, né, acontecer o fato gerador e você não recebeu, você vai ficar com um ativo lá, ó. Aluguel a receber. Ó. Se você recebeu antes de acontecer o fato gerador, vai ficar lá, aluguel recebido antecipadamente. Ou aluguel a vencer. Ó, receita de aluguel a vencer. Receita de aluguel a vencer, aluguel ativo a vencer. Significa que foi uma receita recebida antecipadamente. Aluguel passivo é despesa. Agora, se acontecer a despesa e você não pagar, vai ficar o quê? Um aluguel, né, a pagar. Ó, aluguel a pagar. Se você pagou antes de acontecer o fato gerador, vai ficar uma despesa de aluguel paga antecipadamente. Também chamado de aluguel pago antecipadamente ou aluguel a vencer. Certo? Então se liga aí, ó, toda vez que terminar em verbo, não é conta de resultado, vai ser conta do ativo ou do passivo. Se o verbo for bom, a receber, a recuperar, é ativo. Se o verbo for ruim, a pagar, a recolher, é passivo. Tem cuidado com essa conta a vencer. Porque a vencer, quando ela está junto de uma conta de resultado, ó, se eu tiver aqui uma despesa, ó, despesa que a gente viu até naquela hora, despesa a vencer. Esse a vencer junto de uma conta de resultado quer dizer que não aconteceu o fato gerador. Então a despesa a vencer foi uma despesa que foi paga antecipadamente. Se você pagou uma despesa antecipadamente, você tem um quê? Um direito. Então essa conta aqui é uma conta de ativo. Beleza. Receita a vencer. Ou seja, você recebeu a receita, né? Ó, não aconteceu o fato gerador, eu recebi, mas não prestei o serviço, não entreguei a mercadoria. Então receita a vencer é a mesma coisa de receita recebida antecipadamente, é uma conta de quê? Do passivo, certo? Despesa a vencer é ativo e receita a vencer é passivo. Aí o que é que acontece? Aí ele vem com essas contas, para a gente entender aí, né? Aluguel passivo, né? As contas passivo e ativo, né? Que não tem nada a ver com ativo e passivo do patrimônio. Tudo que nós já vimos aqui agora, se você tivesse essa conta aqui, ó, insubsistência ativa. O que era que você ia me dizer? Ó, não sei nada de contabilidade, mas de acordo com o Silvio, essa conta aqui é conta de receita. Terminou em ativo, não é do ativo patrimonial não, em ativo. É conta de receita. E é conta de receita mesmo. Agora vamos ver o que é uma insubsistência ativa. Insubsistência, vamos lá, para gênese da palavra lá, ó. Insubsistência, alguma coisa que deixou de existir. E é bom. O que é que deixa de existir é bom? Uma dívida. Então, uma insubsistência ativa foi uma coisa que deixou de existir e é positiva, é bom para o patrimônio. Então, foi uma dívida que deixou de existir, foi um passivo que deixou de existir. Então, insubsistência ativa é uma insubsistência, uma coisa que deixou de existir de quem? Do passivo lá patrimonial. Insubsistência ativa é uma coisa, uma receita, uma coisa boa. E o que é que deixa de existir uma coisa boa? É uma dívida. Então é uma insubsistência do passivo. Ah, certo. Agora, insubsistência passiva. Insubsistência passiva é alguma coisa que deixou de existir e é o quê? E é ruim. O que é que deixa de existir é ruim? Tem que ser uma coisa boa para deixar de existir e ser ruim. Então é um ativo. Insubsistência passiva é uma conta de despesa. Despesa, né? Então é alguma coisa que deixou de existir e é ruim. O que é que deixa de existir é ruim? Um ativo. Então uma insubsistência passiva é uma insubsistência do ativo o quê? Do ativo patrimonial. Certo? Insubsistência passiva vai ser uma insubsistência do ativo, uma insubsistência do ativo lá patrimonial. Perfeito. E também superveniência. Ah, Silvio, superveniência aí já muda, ó. Superveniência, né? É alguma ativa.
é alguma coisa que surgiu e é positivo e é bom. O que é que surge e é bom? Um ativo. Então, superveniência ativa é uma superveniência, aí nesse caso sim, do ativo. Superveniência passiva é alguma coisa que surgiu e é ruim, é negativo para o patrimônio. O que é que surge e é ruim? É o surgimento de um passivo. Então a superveniência passiva vai ser uma superveniência do passivo mesmo, do passivo patrimonial. Tomar cuidado mesmo é com insubsistência. Insubsistência ativa, vamos lá. É alguma coisa que deixou de existir é bom. O que é que deixa de existir é bom? Uma dívida. Então uma insubsistência ativa é uma insubsistência do passivo. Uma insubsistência passiva é alguma coisa que deixou de existir, é ruim para o patrimônio. O que é que deixa de existir é ruim? Um ativo. Então, uma insubsistência passiva, que é uma despesa, é um ativo que deixou de existir. Então, é uma insubsistência de quem? Do ativo. Perfeito. Vamos lá. Alternar. Pronto. Ao longo da existência de uma entidade, vários fatos podem acontecer e que refletem no patrimônio desta de forma positiva ou negativa. Em relação aos fatos contábeis e suas respectivas variações no patrimônio, julgue os itens que se seguem e marque a opção incorreta. A insubsistência passiva acontece quando algo, ele quer a incorreta, quando algo que deixou de existir provocou um efeito negativo no patrimônio. Insubsistência passiva é despesa. E a despesa provoca um efeito, que ele está me dizendo aí, negativo no patrimônio da empresa. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Certo? A insubsistência passiva acontece quando algo que deixou de existir provoca um efeito negativo no patrimônio da entidade. Verdadeiro, perfeito. Quando ocorre uma superveniência passiva, alguma coisa que surgiu e é ruim, a situação líquida diminui. Superveniência passiva é despesa. Despesa provoca uma redução na situação líquida. Verdadeiro. As superveniências provocam sempre um aumento do passivo ou do ativo. As superveniências são sempre coisa para mais, seja do ativo ou seja do passivo. Se foi do ativo, é uma superveniência ativa. Se foi do passivo, é uma superveniência passiva. Verdadeiro. O desaparecimento de um bem é um exemplo de insubsistência do passivo. Pessoal, desaparecimento de um bem é um exemplo de insubsistência do passivo? Não. Foi um ativo que desapareceu. Então, o desaparecimento de um bem é uma insubsistência de um ativo, insubsistência do ativo. Agora, quando o ativo deixa de existir, isso é uma coisa ruim. Então, isso é uma insubsistência passiva, mas não do passivo. Foi o ativo que deixou de existir. Então, o desaparecimento de um bem é um exemplo de uma insubsistência do ativo. Foi o ativo que deixou de existir. Que isso é chamado de insubsistência, o quê? Quando o ativo deixa de existir, insubsistência passiva, passiva de despesa, de negativo. Beleza? Portanto, isso aqui ele pede para marcar falsa, essa está falsa. Toda insubsistência do passivo é uma insubsistência ativa. Insubsistência de um passivo, ou seja, um passivo que deixou de existir, é uma coisa boa, é uma receita, é uma insubsistência ativa. Perfeito, verdadeiro. Então, como ele pede para assinalar a falsa, a alternativa falsa vai ser letra, D de dado. Questão 12. Assinale abaixo a opção que contém a afirmativa incorreta. Em relação à escrituração, a Lei 6.404 e alterações pertinentes determinam que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes. Vamos lá, falar aqui um pouquinho da escrituração, conforme a gente faz sempre essas revisõezinhas, para a gente estar relembrando aí, a escrituração ela vai estar lá regulamentada na Lei 6.404, no artigo 177, que diz que a escrituração será mantida em registro permanente, livros, diário, razão, em obediência à legislação comercial, à Lei 6.404, aos princípios de contabilidade, aos métodos ou critérios contábeis, uniforme no tempo, ao regime de competência, tudo isso vai regulamentar aí a escrituração. A escrituração, que vai ser o registro de todos os fatos que alteram o patrimônio, ela vai ser posta em prática através de quê? Através do lançamento. O lançamento é o ato de você fazer a escrituração, certo? O lançamento é o ato de você fazer a escrituração. E para a gente fazer o lançamento, o que é que a gente vai precisar, para a gente fazer o lançamento? Se esse lançamento for no livro diário, diário, a gente vai lá, local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor.
né? Beleza. Mas também o lançamento ele pode ser feito naquele outro livro. Qual é o outro livro? O outro livro que a gente chama de razão, né? Razão, por exemplo, se você comprou, dá um exemplo de um lançamento, como é que a gente faz uma escrituração? Comprou mercadorias a prazo. Quais são as contas envolvidas, Silvio? Ó, mercadorias a prazo. Qual é a outra conta? Fornecedor. Ó, se você comprou mercadoria, o saldo de mercadoria aumentou, sua dívida com o fornecedor aumentou. Mercadoria é conta do ativo, fornecedor é conta do passivo. As contas do ativo tem saldo o quê? Só pra gente lembrar, devedor. Não é que o ativo é devedor, não. O ativo é bom, é coisa boa. Agora as contas do ativo tem saldo devedor. As contas do passivo tem saldo credor. Por quê? Porque o ativo representa os devedores da empresa, o passivo representa os credores da empresa. Então se tem saldo devedor, aumenta com débito, diminui com crédito. Se tem saldo credor, aumenta com crédito e diminui com débito. Então, né, quando a gente comprou mercadorias, o que é que significa? Que a conta do ativo ela aumentou de saldo. Portanto, ela foi o quê? Debitada. E a conta do passivo aumentou de saldo, ela foi creditada. Então, perfeito. Aí no livro diário, você vai pegar, vai fazer aqui um lançamento, pessoal. Ó, vai debitar que conta. Qual foi a conta debitada? Mercadorias. E vai creditar que conta? Vai creditar a conta fornecedor. Certo? Beleza. Né? Ok. E vai botar lá o valor, que foi 10 mil. Aí no razão, o razão vai ter uma ficha para cada dessas contas. Aí você vai ter o título da conta, vai ter data, vai ter histórico, vai ter débito, vai ter crédito e vai ter saldo. Ó, histórico e vai ter data aqui. Beleza, né? Então o que é que vai ocorrer, pessoal? Olha só, né? A gente vai pegar, vai ter uma conta dessa para mercadorias e o outro razonete desse para quem? Para fornecedor. Perfeito. E aí a gente vai colocar aqui, fazer o lançamento, tudo direitinho, né? Você comprou, vai debitar mercadorias aqui no valor e credita cá fornecedor naquele valor. Beleza. Isso no razão, né? Aí o que é que acontece? A escrituração ela vai ser feita no diário, depois vai ser feita no razão. Ok. Aí qual é a grande coisa? O diário é a escrituração propriamente dita. Então se você falar assim, quais são os elementos da escrituração, você vai se ater a isso aqui. Os elementos da escrituração você tem que lembrar do diário. E os elementos da escrituração tá aqui, ó pessoal, elementos da escrituração. Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor, certo? Sendo que local e data e histórico eles recebem a função do lançamento de função histórica, certo? E o outro a função monetária. Então, né? Aí a gente tem um lançamento e normalmente você vai ver que quando a gente faz um lançamento no diário, a gente só pega os que exercem a função monetária. Conta debitada, conta creditada e valor. Beleza. Agora, quando a gente... Então, olha os elementos aí do lançamento aí. Elementos do lançamento. Local e data, conta debitada, creditada, histórico e valor. Agora, lá no razão... A gente vai ter uma razão para cada conta. Então, se me perguntar quais são os elementos da conta, vai estar falando do razão, certo? Vai estar falando do razão, os elementos da conta. E quais são os elementos da conta? Está aqui título, data, histórico, débito, crédito e saldo. Esses são os elementos da conta. Título, data, histórico, débito, crédito e saldo. Então, uma coisa é elementos do lançamento, se liga com o diário. Elementos da conta, se liga com o quê? Com razão. Certo? Elemento do lançamento diário, elementos da conta, razão. Beleza? Esse livro, né, para eles fazerem prova, né, a favor aí do contribuinte, ele tem que ser revestido de formalidades. Existem as chamadas formalidades extrínsecas, né, extrínsecas em relação à apresentação do livro, e existem as formalidades da escrituração, como é que ela deve ser feita. As formalidades extrínsecas, né, vamos lá, tem que ter termo de abertura e ter termo de encerramento, tem que ser encadernado, tem que ter as folhas numeradas, o quê? Tipograficamente, certo? Tudo isso aí, né, são formalidades externas, né, do livro. E se for empresa comercial, ainda tem que ter registrado, tem que ter um registro na junta comercial, certo? Formalidades extrínsecas. E a formalidade intrínseca tem a ver com a escrituração, né? Tem que ser em idioma nacional, em ordem cronológica de dia, mês e ano, não pode conter emendas, rasuras, borrões, espaço na entrelinhas, nada disso. Se você infringir uma formalidade extrínseca, você perde toda a escrituração. E uma formalidade intrínseca, você vai prejudicar o lançamento, certo? Então, beleza.
tem formalidades extrínsecas e intrínsecas. Esse livro diário, pessoal, ele é um livro, né? Ele é um livro, né, principal. Por que um livro principal? Todos os dois, livro diário e razão, são livros principais. Por quê? Porque são livros que você registra todos os fatos. No diário você vai registrar, se mexeu com estoque, você registra, se mexeu com caixa, você registra, se mexeu com banco, você registra tudo. Existem livros que não são livros principais, são ditos livros auxiliares. Por exemplo, o livro caixa. Você só vai fazer algum registro no caixa que mexer com caixa. Livro de registro de inventário, somente se mexer com estoque, certo? Esses livros são livros principais. Esse livro diário e livro razão, o livro diário, ele é um livro cronológico. Agora, o livro razão, ele é um livro, inicialmente, primordialmente, ele é um livro sistemático. Você tem uma ficha para cada conta. Agora, ali dentro daquela ficha, aí obedece a ordem cronológica. Então, o livro diário é essencialmente cronológico. Agora, o livro razão, ele primeiramente, primordialmente, ele é um livro, o que? Sistemático. Agora, secundariamente, ele é um livro cronológico. Certo? Esse livro diário, ele é obrigatório para todo e qualquer tipo de empresa. Esse livro razão, ele já não é obrigatório para todo e qualquer tipo de empresa. É obrigatório aí para as empresas tributadas com base no lucro real. Certo? Então vamos ver aqui um pouco agora de questões que, né, mostram aí essa parte de escrituração. Assinale abaixo a opção que contém a afirmativa incorreta. Mais uma vez, ele quer a incorreta. Em relação à escrituração, a Lei número 6.404/76 e alterações pertinentes determinam que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. A escrituração ela vai ser mantida em registros permanentes. Está lá no artigo 177, e esse registro permanente entenda, que são aqueles livros diário e razão. Os registros devem observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo. Verdadeiro. Né? As mutações patrimoniais devem ser registradas de acordo com o regime de competência. Verdadeiro. As diferenças, né, entre os princípios contábeis e as determinações de leis fiscais serão observadas em registros auxiliares. Verdadeiro. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e pelos contabilistas, legalmente habilitados, e pelos proprietários da companhia. Falso. O proprietário não vai assinar a demonstração. Imagine uma empresa, uma sociedade anônima que tem sócio com uma zorra, já vai sair todo mundo para assinar a demonstração. Portanto, isso aqui está falso, né? As demonstrações serão assinadas. Isso aqui foi uma questão, inclusive, da ESAF, não colocou ali, mas ela foi da ESAF, foi da prova de analista tributário de 2012, 2009, né? As demonstrações serão assinadas pelos administradores, por contabilistas legalmente habilitados e pelos proprietários da companhia. Pelos proprietários da companhia, não. Portanto, ele pede para você assinalar a incorreta, e a incorreta é letra E. Pessoal, aqui fala, né, dos princípios de contabilidade, e muita gente deve estar falando, poxa, e agora, né? A gente vai comentar muito aqui em relação aos princípios, a gente vai resolver, inclusive, algumas questõezinhas de princípios. Olha só, contabilidade como ciência, né, ela tem que ter objeto próprio, ela tem que ter os seus princípios próprios. Então existe lá o princípio da entidade, né? Existe o princípio da competência, existe, né, o princípio do registro pelo valor original. Isso vai continuar existindo. O que houve, né, que você viu aí, acompanhou, a gente até gravou vídeos aí, tudo, é que houve a revogação daquela resolução 750 de 93. Por quê? Porque estava havendo, pessoal, olha só, choque, porque você tinha aquele assunto, tem aquele assunto já dos princípios, já tratado nos pronunciamentos, né? Você pega o CPC 00, ele trata de todos os princípios contábeis. Então você tinha um assunto sendo tratado de duas normas, aí revogou-se, né, a norma 750 de 93, mas não, agora não vai precisar mais estudar princípio. Não, os princípios é a base que norteiam contabilidade. Certo? Existem os princípios de contabilidade, vão continuar existindo. O que foi revogado foi a resolução 750, certo? E a gente vai ver lá, quando falar no CPC 00, onde é que está ali, né, explicitamente ou implicitamente embutido ali os princípios contábeis. Portanto, a alternativa letra E. Questão 13, assinale abaixo a afirmativa correta. Em relação ao mecanismo de débito e crédito, pode-se dizer que a contabilidade determina que seja. A relação de débito e crédito determina que sejam debitadas sempre o quê? Você debita sempre as aplicações e credita sempre o quê? As origens. Vamos lá. Debitada todas as entradas e creditada todas as saídas de valores contábeis.
A entrada de valor contábil lá no ativo, quando o ativo aumenta, é isso que ele está querendo dizer, entrada de valores lá no ativo, o ativo aumentou, você debita. Mas as entradas de valores no passivo não é com débito, é com crédito, né? Portanto, falso. Debitadas todas as aplicações de recursos e creditadas todas as origens de recurso. Aí, verdadeiro. Debitadas todas as aplicações, a gente debita as aplicações e credita as origens de recurso. Verdadeiro. Debitadas entradas de ativo, você debita a entrada de ativo? Debita. Verdadeiro. As saídas de passivo, debitada. E as ocorrências de despesa, debitada. E creditadas entradas de passivo, as saídas de ativo e as variações da situação líquida. Variação da situação líquida depende. Despesa, ela varia, né? Aumenta as despesas com o quê? Com débito. Mas receita com crédito. Situação líquida pode ser debitada ou creditada. Ah, então tá falso. Debitadas entradas de ativo, as saídas de passivo e os pagamentos de despesa. Olha só, pessoal, olha só. Ah, você sempre debita despesa. Sempre você debita despesa. Só em duas situações que a gente vai creditar despesa. Vai ser quando a gente vai encerrar o resultado do exercício, porque essas despesas são conta de resultado, a vida delas, né, um exercício social, aí a gente vai encerrar, a gente pega e credita a despesa para encerrar. Mas fora isso, as despesas são sempre debitadas. Ou então, se houver erro, que eu vou ter que estornar, eu vou creditar a despesa. Mas fora isso, a despesa é sempre debitada. Uma coisa é despesa. Agora, outra coisa é o pagamento da despesa. O pagamento da despesa, não. O pagamento da despesa, se liga, é a origem do recurso. E a origem do recurso, eu já te falei, é sempre creditado. Então, pagamento de despesa, despesa é debitado, mas o pagamento da despesa é a contrapartida. É sempre o quê? Creditada. Receita é sempre creditada, com aquelas duas exceções, encerramento do resultado do exercício ou se houver erro. Receita é creditada. Mas se houver um recebimento de receita, vai entrar onde? No caixa. Então, o recebimento da receita, você debita, certo? Receita é creditado, mas o recebimento da receita é debitado. Despesa é débito, mas o pagamento da despesa é origem, é crédito. Então, ele vem aí, debitadas as entradas de ativo, beleza? A saída de passivo e os pagamentos de despesa. Despesa é debitado, mas pagamento de despesa é creditado. Debitados os pagamentos. Falso. Pagamentos são sempre creditados. Portanto, falso, né? Ele quer aí a alternativa correta, e a alternativa correta foi letra B de bola, né? Debitada todas as aplicações de recursos e creditada todas as origens de recurso. Portanto, questão 13, alternativa B de bola. Questão 14, são elementos essenciais do lançamento no livro diário. Data, né? A gente já viu, elementos, tanto ele não precisaria nem me falar do livro diário. Às vezes a prova ele coloca assim, são elementos essenciais do lançamento. Elementos essenciais do lançamento. Eu tenho que ir lá, me antenar para quem? Para o diário. E quais são lá os elementos? Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. Então, local e data, tá aqui. Contas debitadas, que pode ser uma ou mais de uma, né? Contas creditadas, histórico da operação e valor da operação. Portanto, a alternativa correta é letra C de casa. Bom, mais uma questão caiu aí também, já uma prova mais antiga de técnico. Aí tem aí, né, que hoje é analista da Receita, tem vários elementos aí. Ele me pede o quê? Os elementos essenciais da conta, constante dos itens relacionados são em número de. Lembra lá quais são os elementos da conta? Título, data, histórico, débito, crédito e saldo. Lembra lá daquela fichinha que a gente fez? Né? Então, portanto, tá aqui título, ok. Estorno não, ativo não, saldo, sim. Valor do débito também, sim, né? Local não precisa, né? Local não precisa, estorno não, data da operação, sim. Situação líquida não e valor do crédito sim. Então, portanto, nós teremos aí, né, 5 elementos, né? 5 elementos, título, saldo, valor do débito, valor, data da operação e valor do crédito. Ok, só ficou faltando histórico que não tem aí. Portanto, são 5 elementos, alternativa correta aí, letra B de bola. A gente dá aquele tempinho aí para tomar uma aguinha e já volta aí com mais questões. Até já.